Hoje em dia, fazer grandes produções se tornou um baita risco para os cinemas, por causa que tem muita inflação na produção dos filmes, os jovens têm muita competição do que eles vão dar atenção, questão de estímulos, então os filmes precisam de muito dinheiro, muito retorno para ter lucro, isso faz com que tenhamos grandes produções aí acumulando bastante fracasso, como por exemplo Supergirl. Até mesmo Mandaloriano e Grogu, uma franquia tão consolidada quanto Star Wars, fez muito menos do que deveria para fazer grande lucro. Dia D do Spielberg, um cineasta que está aí há 6 décadas dirigindo filmes, ainda tendo que se provar e tendo desconfiança, certos fracassos financeiros. Isso fez com que alguns gêneros e subgêneros sumissem no cinema, e um deles é, como é conhecido, Sandália e Espada, que são esses filmes que se passam ou na época medieval ou na antiguidade clássica, relatando guerras de espada. Filmes épicos, mitológicos ou baseados em fatos reais, como por exemplo o Gladiador, Ben-Hur, Alexandre, A Cruzada e Troia, de 2004, um filme dirigido por Wolfgang Petersen, mas que era para ser dirigido por quem? Christopher Nolan, antes dele ainda ser o diretor renomado que ele é hoje. Acabou ficando com Batman Begins e o resto é história, mas 22 anos depois de Troia, Nolan consegue fazer a sua adaptação da obra de Romero e certamente com mais autoridade e respaldo do que ele teria naquela época. Quantos diretores poderiam fazer um filme com um orçamento cheque em branco do que eles quisessem hoje em dia? Acho que o Nolan, talvez o Denis Villeneuve, como eu falei, mesmo diretores do gabarito de Steven Spielberg estão acumulando alguns fracassos financeiros recentemente e os estúdios não vão liberar orçamento infinito para eles. Eu confesso que até poucos anos atrás eu teria bastante desconfiança do Nolan dirigir um filme como A Odisseia, pois é uma obra mitológica, um poema épico de Homero que clama pelo lúdico, por algo mais fantasioso, afinal ele fala de deuses, criaturas mitológicas, e o cinema do Nolan é completamente baseado no hiperrealismo, até mesmo para conceitos que clamam por algo um pouquinho mais colorido, artificial. É só ver, por exemplo, o filme A Origem, que eu gosto muito, mas é um filme que representa, expressa os sonhos, e mesmo dentro dos sonhos tudo é bastante sombrio, realista, sóbrio, crível. Funciona, mas às vezes eu gostaria de algo mais artesanal e criativo para representar certos elementos. Porém, com Oppenheimer eu mudei bastante a minha impressão do cinema do Nolan, que para mim é um cineasta que já estava no seu ocaso, na sua decadência criativa, já que depois de A Origem ele fez vários filmes que eu não gostei muito por vários fatores, passando de Batman 3 até Tenet. Filmes bastante grandiosos, megalomaníacos, mas eu sentia que o Nolan estava se perdendo nessa ambição, nessa necessidade de se provar cada vez maior, como se ele tivesse se tornado refém do próprio conceito, e Oppenheimer veio aí para quebrar tudo isso. Um filme baseado aí na criação da bomba atômica, poderia ser um filme bastante burocrático, artificial, e o Nolan, claro, conseguiu dar um tom épico, mas bastante subjetivo e intimista para o filme, algo que ele normalmente não consegue trazer nos seus roteiros, que ele também costuma escrever, que costumam ser bem expositivos. Em Oppenheimer, para trazer a dor, a culpa do seu protagonista, muito através do som e das imagens, mais do que somente as palavras, ele consegue deixar e trazer a subjetividade do que o personagem está sentindo, claro, também contribuído para a grande atuação de Cillian Murphy. E apesar de ser bastante natural que as pessoas vão comparar a Odisseia com o Troia de 2004, afinal, por temática e cronologia, eles se encaixam, o que a gente tem que levar em consideração é quem é o artista responsável por esses filmes, e nisso a Odisseia é muito mais uma sequência ou um companheiro espiritual do próprio Oppenheimer. Não somente por estética e técnica, mas principalmente por direcionamento e abordagem que o diretor faz do filme. Mesmo mantendo essa escala épica e grandiosa, o foco da jornada de retorno de Odisseu e seus soldados a Ítaca e por todas as suas provações acaba sendo uma jornada de purgatório, de penitência do personagem principal, vivido aí pelo Matt Damon, em busca de redenção, de certa forma até punição, enquanto ele sofre a culpa e o remorso de tudo que ele fez, sendo ele o principal responsável, né, o idealizador da questão do cavalo de Troia, que faz com que os gregos dizimem e destruam a cidade e tirem centenas de vidas. Normalmente, nos filmes épicos, no próprio Troia, isso é visto com algum tom de tragédia, mas muitas vezes banal, superficial, deixando pouco espaço para a visão das vítimas, não que aqui tenha, mas pelo menos tu consegue sentir o peso e as consequências do que foi o plano do que ele está fazendo, dizimando toda uma população, uma civilização, de certa forma.
Isso não significa, é claro, que o Nolan se tornou o Terrence Malick, que fez um filme todo reflexivo, meditativo. Tem essas questões dentro desse mote, dessa essência do cinema do Nolan, que é por si só muito empolgante e bastante popular com o público em geral. Afinal, de outra forma, ele não conseguiria fazer esses filmes que custam 200, 300 milhões de dólares. Pois tem que agradar, então, como diz o ditado, gregos e troianos, perdoem o trocadilho, críticos e público em geral. Isso não quer dizer que o filme não tenha esses certos vícios que o Nolan tem do pior do cinema dele, que é a exposição e a retratação de personagens femininas, por exemplo, em vários momentos, até porque a Odisseia traz uma argamassa, um peso histórico muito grande por ser a sequência da Ilíada, e claro que no geral a maioria do público vai saber, mas para contextualização, muitas cenas são representadas da Ilíada dentro do filme da Odisseia através de flashbacks, sendo bastante explicativas dentro do filme, mas dando espaço para essa meditação, essa contemplação do que o personagem do Odisseu sente em toda essa jornada. Afinal, muita gente não compreende isso, até porque o filme Troia é bastante infiel nesse aspecto, que a Ilíada, a Guerra de Troia, levou 10 anos, e eles ficaram 10 anos ancorados naquela praia, e depois mais 10 anos a jornada de retorno do Odisseu a Ítaca. De certa forma, o sucesso de Oppenheimer, né, um filme que fez $1 bilhão, basicamente legitimou o Nolan como um artista de filmes de arte, não somente entretenimento, que eu acho uma baita besteira, uma injustiça, mas agora ele tem 2 Oscarzinhos ali para chamar de seu e justificar esse ator de renome não somente para o público, mas também para os críticos. E é bacana que um diretor desse renome, que poderia basicamente escolher qualquer filme, tenha optado aí pela Odisseia. Teve um tempo que o Ridley Scott também tinha renome e conseguia fazer esses filmes, afinal ele fez o Gladiador, fez o Último Duelo, mas andou fracassando bastante nos últimos anos, seja mexendo de novo na franquia Alien, seja com A Casa Gucci, o filme de Napoleão ou Gladiador 2, com pouco retorno financeiro, além dos filmes serem decepcionantes em si, então eu me pergunto se de fato ele ainda teria esse gabarito e essa confiança dos estúdios para grandes produções. Mas voltando ao Nolan, essa megalomania e esse hiperrealismo que ele busca em seus filmes já foram grandes entraves que eu tive em relação ao seu cinema e que me deixavam com certa desconfiança ainda, apesar de empolgado para o lançamento desse A Odisseia. Enquanto essa habilidade que ele tem de fazer histórias épicas e grandiosas casa com a trama, essa questão do realismo não acho a abordagem correta. Afinal, a Odisseia trata de deuses, seres mitológicos, um gigante ciclope. Muitas vezes essa assinatura dela deixa os filmes bastante modorrentos e desinteressantes, com um visual bastante monocromático e sombrio, e o trailer me desanimava bastante com isso, também em relação às armaduras, às batalhas com pouco contraste. Aí tem duas questões que mudam isso. Como ele consegue reverter essa visão negativa com o filme, e também o fato de ser o primeiro filme filmado em IMAX, apesar de não conseguir ter visto na cópia de 70mm original idealizada por ele, vi no IMAX aqui da minha cidade. E além de ser, por si só bastante empolgante, épico pela história em si, há sim um contraste, uma iluminação decente para tu conseguir compreender o que está acontecendo. E é curioso que o Nolan, faça o primeiro filme filmado em IMAX e apesar de ser um épico, ele é mais calcado na subjetividade e na reflexão do personagem em si do que um filme puramente por batalha, que é o que muitos estariam aguardando. Mesmo que o filme seja bastante impressionante em sua escala, na arquitetura e na engenharia dos set pieces, o Nolan é um dos melhores diretores para fazer essa questão dos set pieces, das cenas de ação, o filme acaba sendo um espelhamento na jornada pessoal do Oppenheimer, na construção da bomba na Segunda Guerra Mundial, que é o seu dizimador de mundos, o destruidor de vidas, tu fazer algo teoricamente empolgado, em prol de algo positivo e ser revertido de forma a tirar tantas vidas. O filme evita essa unidimensionalidade que normalmente é atribuída a esses personagens, deles somente serem vistos como seres heróicos, nobres e orgulhosos. Eu estava bastante desconfiado da escalação do Matt Damon para esse papel, porque ele já é um ator muito conhecido, já tem uma associação com outros personagens, essa aura hollywoodiana simpática, e eu gosto de como ele consegue destituir isso e dar um tom bastante nobre, mas também gentil para o personagem. Afinal, a escalação do elenco era algo que eu tinha muito problema com esse filme. O Nolan nunca foi muito forte em desenvolver personagem, então ele sempre trouxe grandes atores aí para os seus filmes, primeiro porque já traz um carisma e um reconhecimento natural do público, e também porque eles trazem mais dinheiro e mais atração. Mas já que o Nolan está conseguindo fazer um desenvolvimento melhor nesses últimos filmes desde Oppenheimer, eu penso que talvez atores desconhecidos que não trazem toda uma bagagem de décadas de Hollywood deles seria mais benéfico, mas o Matt Damon consegue quebrar esse
preconceito. Outros atores que eu tinha bastante desconfiança são o Tom Holland, que tem sempre essa carinha muito moderna, o Jon Bernthal e também o Benny Safdie. Enquanto eu acho que o Bernthal e o Benny Safdie, como os irmãos Agamenon e Menelau, não convencem muito, mas pelo menos tem pouco tempo em tela, o Holland tem um personagem que espelha bastante essa figura que ele expressa, bem frágil, insegura, juvenil, e acaba convencendo e dando força à jornada do personagem em si. Em questão das problemáticas étnicas que muita gente tinha, eu até me recuso a comentar, porque para mim é uma bobagem muito grande. Eu fico até triste do pouco tempo em tela que a Lupita Nyong'o tem como Helena de Troia, especialmente a Zendaya como Athena, apesar de fazerem o máximo com intensidade e talento nas pequenas participações que lhes são dadas no filme. E a questão da Zendaya como Athena é uma discussão à parte no filme, pois, como todos nós sabemos, a Odisseia é um livro mitológico que traz deuses, traz seres sobrenaturais, e uma coisa que o Nolan nunca trabalhou tão bem, e aqui ele realmente faz uma representação bastante realista de como basicamente seriam esses seres se eles existissem no mundo real, né? A textura da sua pele, a formação dos órgãos e a própria representação da Athena como se fosse algo intimamente único ali do Odisseu, algo da mente dele, em alguns momentos até você questionar a sanidade do que ele está vivendo e vendo. Eu fico um pouco frustrado, afinal a história original traz os deuses do Olimpo, essa interação com os seres na Idade de Ouro da humanidade, mas a gente tem que criticar o filme pelo que ele é e não o que a gente gostaria que ele fosse, e sendo do Nolan mesmo, ele se desconstruindo, se renovando como diretor, traz esses velhos esquemas e ele nunca vai deixar de ser esse diretor do realismo. Foi novidade na época do Batman, todo mundo imitou, hoje ficou saturado, mas ele ainda faz isso bem dentro de seu esquema. Mesmo sendo um filme focado nessa jornada pessoal e subjetiva, o Nolan não deixa de fazer dela uma experiência visual recompensadora e deslumbrante. O uso da tecnologia permite essa magnitude nas set pieces, nos cenários, sejam artificiais, sejam reais, que ele traz para o filme. Os efeitos especiais é até difícil definir o que é prático. O Nolan sempre trabalhou muito com um cinema manual e prático, e o que é de fato CGI, tamanha a competência deles, com momentos de tensão e adrenalina muito contribuídos pela trilha sonora do novo colaborador dele desde Tenet, o Ludwig Göransson, que já tem 3 Oscars e aqui é grande concorrente ao quarto. Eu vi um vídeo bacana no YouTube dele explicando as inspirações dele. É legal como ele sempre traz algo que retrata aquela cultura, aquela época, consegue colocar no filme, delineando o sentimento que o diretor quer expressar e amplificando ele sem tomar conta da cena por si só. Não é uma trilha sonora apelativa, chamativa, ela reforça o sentimento do filme. O Ludwig é como se fosse um Messi dos tempos modernos. A trilha sonora é completamente légua, acima dos demais, enquanto outros que ainda estão ativos, por exemplo, o Hans Zimmer, anda se repetindo, meio chateado. É bacana ver alguém ainda com energia, essa nova geração surgindo, fazendo trabalhos tão brilhantes. Isso explica basicamente por que o Nolan trocou Hans Zimmer pelo Ludwig. Mas é engraçado que muita gente vai ver esse filme esperando uma cena de ação, algo parecido com a luta do Aquiles com o Heitor em Troia, e essa escolha de fazer a jornada mais com uma questão de penitência, de remorso, de culpa do Odisseu, muitas vezes pode fazer até com que ela soe anticlimática, já que tem toda aquela construção que o Nolan deixou tradicional em seus filmes, que tudo vai escalando para uma cena final épica. Temos até no Tenet, em A Origem, aqui ela acaba ficando até anticlimática, apesar de ser uma cena tensa, grandiosa, que envolve uma certa coreografia. Eu acho que talvez até pela dificuldade, a novidade de como é usar essas câmeras em IMAX, que são bem pesadas, pouco articuladas, só filmam por 3 minutos, ela acaba sendo um pouco endurecida, com muitos cortes, em vez de focar na coreografia. Mas ela consegue ser recompensadora como o final de outras maneiras, até emocionais, envolvendo especialmente o reencontro do Odisseu com o seu cachorro. Não é aquela catarse de ação, como por exemplo nós temos em A Origem, mas acho que isso mostra como o Nolan está muito camaleônico nessa fase da carreira. Ele disse recentemente que queria dirigir um filme de terror, e isso soa bastante incomum dentro da sua filmografia, mas dentro desse filme ele traz 2 elementos que se aproximam, não se aproximam, nem sugerem, eles são basicamente segmentos de terror dentro do filme. Alguns obstáculos que Odisseu e seus soldados passam, obviamente vão ter mais destaques que outros, até pelo filme ter 3 horas e muita coisa a representar, mas os segmentos do Polífemo e da Circe, por exemplo, são aterrorizantes. Eles brincam um pouco com o Vale da Estranheza, com um surrealismo meio parecido com o Estúdio Ghibli, o que é completamente perturbador e desconfortável de se assistir. E ao mesmo tempo, por serem tão perturbadores, eles conseguem estabelecer e justificar o estado mental quebrado que os soldados e Odisseu estão, assim,
como dimensionar suas relações interpessoais e as próprias personalidades dele durante a própria ação. E apesar de eu fosse preferir ter algo um pouco mais lúdico e fantasioso nessas representações, não deixa de ser notável como o Nolan, não abdicando do seu realismo, consegue dar tanta identidade, personalidade e energia nas representações desses obstáculos, especialmente da Circe, como ela transforma. Pode ser um spoiler, mas o livro já existe há 3.000 e poucos anos, então como ela transforma os soldados em animais, você não consegue, parece que realmente está acontecendo, o efeito é muito bom, lembra um pouco o Estúdio Ghibli, mas é também bastante perturbador e desconfortável de se assistir, justamente por sua dedicação ao realismo. Em relação aos deuses, é bastante citada a questão da lei de Zeus, mas a gente começa a ver uma sociedade em decadência, em ocaso, em que os deuses mitológicos são mais usados como dogma social e controle de massa. O que a gente vê é uma sociedade que já foi o apogeu da civilização em momentos de esquecimento, decadência e distorção de seus próprios valores. Quando o Odisseu volta a Ítaca e vê todos aqueles representantes atrás de sua mulher, como eles se comportam, o que eles fazem, acaba sendo esse olhar de desprezo e desamparo por ele mesmo se sentir culpado desse processo. Acaba sendo uma aproximação com o contemporâneo que o Nolan faz, aproximando a Grécia, que é basicamente considerada como os bárbaros daquele mundo. Eles são os piratas do mar que vão assolar as outras ilhas, com a decadência do próprio Império Americano, que deixa de ser visto como aquela nação exemplar para se tornar um estado bárbaro, agressivo, violento, destituído de ética e moral. É uma discussão que às vezes acaba sendo um pouco trôpega, acelerada e inocente, apesar de fazer sentido. Algumas questões sociais que ele tenta incutir no filme, como por exemplo o papel da Anne Hathaway. Ela tem um monólogo bastante feminista dizendo por que só homem pode ser rei só por causa da sua pelugem no rosto, mas é algo bastante aleatório e jogado dentro da narrativa, como se o Nolan quisesse fazer um aceno ao feminismo, não que ele esteja errado, mas fica um pouco jogado sem profundidade e desenvolvimento. No fim, a Odisseia poderia ser vários filmes, ter várias formas. Se o Nolan tivesse dirigido Troy em 2004, seria um filme, talvez ele nunca voltasse à Odisseia. Algumas pessoas queriam outros atores nesses papéis, alguns queriam um filme mais tradicional de ação, mas o Nolan quis assim, é esse o filme que ele fez nesse período da vida e eu fico grato por ele trazer um épico e uma reflexão realmente madura nisso. De certa forma, ele espelha a própria jornada do Odisseu, que começa de um jeito e termina completamente diferente. Melhor, pior, não sabemos, mas diferente. Então, a Odisseia de Christopher Nolan pode não ser o filme que você espera, mas recomendo bastante.